Um dia você acorda e percebe: já se passaram 10, 20, talvez 30 anos da sua vida. E a pergunta é: o que você fez com esses anos? A verdade é dura. A vida humana tem, em média, apenas 30 mil dias. Só isso. E ainda assim, a maioria vive como se tivesse tempo infinito, adiando tudo para algum dia que nunca chega. Mas o que acontece quando você entende, de verdade, que o tempo é limitado? Essa é uma história sobre escolhas, prioridades, arrependimentos e, principalmente, sobre como recuperar o controle da sua vida. Esta é a história de como usar melhor o tempo. Se alguém quisesse descrever a rotina da maioria das pessoas, usaria palavras como correria, ocupação constante, compromissos sem fim. Desde cedo, somos condicionados a acreditar que trabalhar sem parar é a única forma de viver bem. Crescemos com essa mentalidade. Nos formamos, conseguimos empregos e entramos no piloto automático. Vivemos como se houvesse uma conta infinita de dias no banco. Mas a verdade é que cada manhã, sem perceber, fazemos um saque dessa conta e nunca há depósito de volta. Para entender o que isso significa, precisamos colocar a cena em perspectiva. Estamos no início do século XXI, vivendo na era mais confortável da história humana. Nunca tivemos tanta tecnologia, remédios, entretenimento e oportunidades. Mas, paradoxalmente, nunca estivemos tão distraídos, ansiosos e sobrecarregados. O tempo está escorrendo pelas mãos de bilhões de pessoas, enquanto elas acreditam estar ocupadas construindo uma vida. Então, surge a pergunta inevitável: se temos tanto, por que sentimos que temos tão pouco tempo? Aqui entram os primeiros insights da ciência. Pesquisadores mostram que, conforme envelhecemos, nosso cérebro registra menos primeiras vezes, e isso comprime nossa percepção do tempo. É por isso que os anos parecem voar quando ficamos presos à rotina. Mas há uma saída. Experiências novas expandem nossa sensação do tempo. Viajar, aprender, arriscar. Tudo isso estica nossos dias. E aqui começa a primeira grande virada. Não é apenas sobre como medimos o tempo, mas sobre como escolhemos investi-lo. Muitos confundem estar ocupados com ser produtivos. Vivem atolados de tarefas pequenas, mas raramente fazem algo que realmente importa. Uma técnica simples é o teste do leito de morte. Se hoje fosse o último dia, o que valeria a pena ter feito? Outra é criar não apenas uma lista de afazeres, mas uma lista de coisas a evitar. Aquelas distrações que sugam tempo sem trazer valor. E quando falamos de tempo, não podemos ignorar os relacionamentos. Pense neles como uma conta bancária. Cada gesto é um depósito ou um saque. Pequenas atitudes diárias, uma ligação, um abraço, uma mensagem sincera, acumulam juros no longo prazo. Grandes demonstrações ocasionais não compensam anos de ausência. O tempo investido em pessoas que amamos é o que dá sentido ao tempo gasto em qualquer outra coisa. Na carreira, outro erro comum é buscar cedo demais apenas conforto ou dinheiro. Isso cria uma prisão dourada. O tempo bem usado na juventude deve ser para aprender, arriscar, experimentar habilidades diversas. Essa é a fase de plantar, não de colher. Quando entendemos isso, percebemos que gastar tempo em desafios, fracassos e tentativas é, na verdade, um investimento com o maior retorno possível. E o que falar da saúde? Aqui está o multiplicador silencioso. Você pode ter dinheiro, relacionamentos, talento, mas sem energia. Não há tempo de qualidade. O sono, o movimento diário, a alimentação, os pequenos hábitos, tudo isso não apenas acrescenta dias à vida, mas vida aos dias. Cada hora de descanso e cuidado hoje pode significar anos a mais amanhã. Chegamos então a outra virada. O tempo não é apenas cronológico. Ele é também psicológico, emocional e até financeiro. Aprender continuamente mantém a mente viva. Ensinar é uma forma poderosa de consolidar esse aprendizado. E aceitar limites pode ser um gatilho criativo. Ao invés de perder tempo lamentando, usamos restrições
para encontrar soluções inovadoras. Mas, além do aprendizado, existe o campo das emoções. Emoções intensas duram em média 90 segundos. Depois disso, é nossa mente que escolhe alimentá-las ou deixá-las ir. Quem aprende a regular emoções, aprende a recuperar horas, dias, até anos que seriam desperdiçados em raiva, ressentimento ou ansiedade. A inteligência emocional, nesse sentido, é um superpoder que multiplica o tempo. E aqui está outra armadilha moderna: o dinheiro. Muitos vivem como se o objetivo fosse acumular bens, mas o verdadeiro valor do dinheiro é comprar liberdade de tempo, inflação de estilo de vida, gastar mais à medida que se ganha mais, transforma décadas de trabalho em corridas sem linha de chegada. No fim, experiências vividas valem mais que objetos guardados. Criatividade também segue essa lógica. Não é esperar pela inspiração perfeita, mas praticar constantemente, sob restrições. É nos limites que a imaginação floresce, e não no luxo de horas infinitas. Tudo isso nos leva ao ponto central. Não basta gerir tempo, é preciso gerir energia. Nosso ambiente, a fadiga de decisões, a falta de recuperação, tudo isso drena a vida. Pequenas escolhas diárias de descanso e clareza podem devolver anos inteiros. E ainda há o capital social, nossas conexões. Tempo gasto em cultivar relações genuínas é talvez o uso mais sábio de todos. No final da vida, ninguém pede mais horas de trabalho. Pedem mais momentos com quem amam. Modelos mentais entram aqui como ferramentas para multiplicar nosso uso do tempo. Pensar em segunda ordem. Qual será a consequência da consequência? Usar o pensamento inverso. O que evitar para não perder anos? E buscar múltiplas perspectivas antes de agir. E por fim, o design de vida. Em vez de seguir a cartilha da sociedade, criar experimentos, revisar caminhos, estabelecer métricas pessoais de sucesso. Assim, cada decisão se alinha não a um padrão externo, mas a uma vida que realmente vale a pena. No fim das contas, não se trata de conseguir mais horas. Trata-se de dar mais valor às horas que já temos. Se conseguimos alinhar tempo, energia, saúde, propósito e relações, criamos não apenas uma vida longa, mas uma vida plena. Porque a verdade é simples. Não é sobre quanto tempo temos, mas sobre o que escolhemos fazer com ele.